A regra do gol qualificado foi implementada na Copa Libertadores a partir da edição de 2005 e dava vantagem ao time que fazia a maior quantidade de gols na casa do adversário, com o critério sendo determinante para definir o classificado em caso de igualdade no placar agregado. Foram muitas as vezes em que times usaram esse artifício para montar sua estratégia, e de certa forma isso foi enxergado como bastante injusto, já que muitas equipes jogavam retrancadas em sua casa e procuravam sair mais para o jogo em busca do gol quando atuavam como visitante. Em novembro de 2021, a Conmebol anunciou que esse critério seria extinto em suas competições, com a partir da temporada de 2022 não mais existindo. Nesse vídeo reunimos todas as vezes em que times brasileiros se classificaram e foram eliminados com a ajuda do gol marcado fora de casa. A primeira vez que um time brasileiro teve sua classificação definida através do critério do gol qualificado foi na edição de 2006, e aconteceu com a equipe do Goiás. Em sua única participação na Copa Libertadores, o Esmeraldino, após terminar na liderança do Grupo 3, enfrentou nas oitavas de final a equipe do Estudiantes. O jogo da ida na Argentina terminou com vitória dos mandantes por 2-0, e na volta em Goiânia, vitória do Goiás por 3-1, e o solitário gol do Estudiantes que garantiu a classificação foi marcado pelo atacante José Luiz Calderón. O Fluminense, em apenas uma ocasião, teve o critério do gol qualificado definindo a sua vida, e isso foi em 2021, o último ano em que essa regra esteve em vigor. Foi na fase quartas de final contra o Barcelona do Equador, com o primeiro jogo no Rio de Janeiro terminando empatado em 2-2 e com o segundo em Guayaquil terminando empatado em 1-1. O Santos, tricampeão da Copa Libertadores em 2 oportunidades, teve sua vida definida através do gol qualificado, e a primeira vez foi na edição de 2007. Era fase semifinal, e o Santos mediu forças contra o Grêmio, com o primeiro jogo no Rio Grande do Sul terminando 2-0 para os mandantes. Na volta na Vila Belmiro, o Grêmio aumentou ainda mais a sua vantagem ao abrir o placar com Diego Souza, mas o Santos reagindo conseguiu virar para 3-1, porém o resultado não foi o suficiente para ficar com a vaga. A outra vez que a regra do gol fora de casa aconteceu em um jogo do Santos foi em 2020, com o Peixe medindo forças contra a LDU. Era oitavas de final e o Santos ganhou no Equador por 2-1 e perdeu na Vila Belmiro por 1-0, ficando assim com a classificação. O Flamengo é mais um clube que em 2 ocasiões teve a regra do gol qualificado definindo a sua vida, e ambas as ocasiões foram na Copa Libertadores de 2010. Nas oitavas de final, o Flamengo mediu forças contra o Corinthians, com o primeiro jogo no Maracanã terminando com vitória rubro-negra por 1-0. Na volta no Pacaembu, o Corinthians chegou a abrir 2-0 no marcador, mas no começo do segundo tempo, Wagner Love diminuiu para 2-1, resultado que persistiu até o fim do jogo e que deu a vaga ao Flamengo. Na fase seguinte, às quartas de final, o Flamengo enfrentou a Universidade Chile, e no jogo da ida no Maracanã, vitória dos chilenos por 3-2. Na volta em Santiago, o Flamengo bem que tentou, mas o máximo que conseguiu fazer foi ganhar por 2-1, com o solitário gol que deu a classificação para a Universidade, sendo marcado pelo meio-campo Montijo. O Internacional é dono de 2 títulos da Copa Libertadores, um em 2006 e o outro em 2010, e na caminhada para o bicampeonato, o Colorado teve sua vida definida graças ao gol qualificado nada menos que 3 vezes. Nas oitavas de final, o Internacional duelou contra o Banfield, com o primeiro jogo na Argentina terminando com derrota de 3-1, e o importante gol colorado foi marcado pelo lateral Kleber. Na volta no Beira-Rio, o Inter fez o placar que precisava para se classificar, ao ganhar por 2-0, em gols de Alexandro e Walter. Nas quartas de final, o clube enfrentou o Estudiantes, e o primeiro jogo em Porto Alegre terminou com vitória de 1-0. Na volta na Argentina, o Estudiante chegou a abrir 2-0, mas nos minutos finais, Giuliano diminuiu o placar e deu ao Inter a classificação. E nas semifinais foi a vez de enfrentar o São Paulo, com o roteiro sendo o mesmo das quartas de final, já que venceu na ida por 1-0 e perdeu na volta por 2-1, com um importante gol no Morumbi sendo marcado por Alexandro. O Corinthians, sem sombra de dúvidas, foi o time que mais agradeceu a Deus pela Conmebol ter tirado a regra do gol fora de casa. Afinal, o Timão em 4 ocasiões foi eliminado por conta desse critério. A primeira vez já foi mencionada em outro tópico, quando foi despachado pelo Flamengo nas oitavas de final da edição de 2010. Em 2016, também nas oitavas de final, o Corinthians enfrentou o Nacional do Uruguai, com o jogo da ida fora de casa terminando 0-0 e com da volta na Arena Corinthians terminando empatado em 2-2, e vale destacar que o atacante André ainda desperdiçou um pênalti.
Em 2018, novamente nas oitavas de final, o Corinthians duelou contra o Colo-Colo, e o primeiro jogo no Chile terminou com vitória dos mandantes por 1-0. Na volta em São Paulo, o Corinthians apenas venceu por 2-1, com um gol qualificado que deu a vaga para o Colo-Colo sendo marcado por Lucas Barrios. E em 2020, na fase prévia, o Corinthians enfrentou o Guarani do Paraguai, que venceu o primeiro jogo em seus domínios por 1-0. Na volta em Itaquera, o Timão chegou a abrir 2-0, mas não sustentando a vantagem, permitiu que o Guarani diminuísse em gol de Fernando Fernandes e, pela quarta vez, terminou eliminado. Foram 3 as vezes que o Atlético Mineiro contou ou foi prejudicado pela regra do gol marcado fora de casa na Libertadores, e a primeira vez foi na edição de 2013. O Galo, na fase quartas de final, mediu forças contra o Tijuana do México, e o primeiro jogo na casa do adversário terminou empatado em 2-2, com um gol de empate atleticano sendo marcado nos acréscimos do segundo tempo por Luan. Na volta em Belo Horizonte, o Tijuana saiu na frente do placar, mas o Atlético igualou com Hever, e se não bastasse tamanha emoção, o goleiro Victor ainda defendeu um pênalti cobrado por Riascos nos minutos finais, que garantiu a classificação. Em 2016, o Atlético duelou nas quartas de final contra o São Paulo, e o jogo da ida na casa do adversário terminou com derrota de 1-0. Na volta em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro apenas venceu por 2-1, resultado não suficiente para avançar de fase, com um gol tricolor sendo anotado pelo zagueiro Maicon. E em 2021, na fase semifinal, o Atlético duelou contra o Palmeiras, com o primeiro jogo em São Paulo terminando empatado em 0-0. E vale destacar que o atacante Hulk ainda desperdiçou um pênalti. Na volta, o Galo chegou a sair na frente do marcador com Vargas, mas o Palmeiras acabou chegando ao empate com Dudu e ficou com a vaga. O Grêmio foi o clube brasileiro que mais definiu a vida através do gol qualificado na Copa Libertadores, e o retrospecto está em 3 classificações e 2 eliminações. A primeira vez já foi mencionada, quando o Imortal despachou o Santos nas semifinais da edição de 2007, após o gol marcado na Vila Belmiro. 2 anos depois, em 2009, pela fase quartas de final, o Grêmio eliminou o Caracas da Venezuela, após empatar em 1-1 na casa do adversário, com seu gol sendo marcado por Fábio Santos e segurar o 0-0 na volta em Porto Alegre. Em 2013, aconteceu a primeira eliminação, quando mediu forças contra o Santa Fé nas oitavas de final, com o jogo da ida em Porto Alegre terminando 2-1 para o Grêmio e o da volta na Colômbia terminando com vitória de 1-0 dos donos da casa. Em 2018, a segunda eliminação, e aconteceu nas semifinais contra o futuro campeão, o River Plate, com o primeiro jogo na Argentina terminando 1-0 para o Grêmio e com o River vencendo o da volta em Porto Alegre por 2-1 de virada, com o gol da vitória saindo nos minutos finais em cobrança de pênalti. E a terceira e última classificação já foi mencionada anteriormente, quando em 2019 o Grêmio eliminou o Palmeiras na fase quartas de final. Bom pessoal, e na opinião de vocês, essa regra era justa? A Conmebol agiu certo ou errado em tirar essa regra a partir da edição de 2022? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.